nós faremos da seguinte maneira na segunda parte. Nós teremos uma reação do professor Pedro Vasconcelos, que é da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, presidente da Associação Brasileira de Pesquisa Bíblica. Ele então fará uma série de considerações. Eu farei um sumário destas observações, em particular aqui para o professor Horsley, de tal maneira que não ocupemos o nosso tempo com a tradução. E em seguida eu passo a palavra ao professor Horsley para responder. Em seguida, eu abrirei ao público que aqui está presente, e aí as perguntas ou mesmo comentários serão feitos e o professor Horsley então reagirá em seguida. Então eu passo a palavra e agradeço muito já mais uma vez ao professor Pedro Vasconcelos. Uma boa tarde. Na verdade, quem tem que fazer um agradecimento sou eu. Inicialmente ao professor Pedro Paulo Funari pelo convite muito gentil que me faz de estar aqui. E aí eu estendo meu agradecimento ao fato de que na semana passada realizamos na PUC o 3º Congresso Brasileiro de Pesquisa Bíblica com o tema Jesus e as Tradições do Antigo Israel. E justamente para essa oportunidade é que tivemos a presença do professor Richard Horsley aqui entre nós. E tivemos uma satisfação muito grande de ter a presença de um grupo do Núcleo de Estudos Estratégicos da Unicamp, Luciano, Gabriela, Thalita, que está por aí, realizando uma mesa redonda nesse congresso, mesa essa muito elogiada pelas notícias que pude receber. Então, eu entendo essa minha vinda aqui como uma espécie de retribuição, bem modesta, da contribuição muito importante que vocês aqui da Unicamp deram para abrilhantar esse congresso que aconteceu na semana passada. Entendo também que tanto a ida de vocês quanto a minha vinda aqui contribuam para o estreitamento de relações entre diversas instâncias, órgãos, instituições que querem trabalhar com seriedade e profundidade em temáticas que tocam aí o universo da Bíblia. E quero agradecer também pela oportunidade de estar dividindo a mesa com o professor Richard Horsley, de cuja companhia já estou podendo gozar aí há quase 2 semanas, desde quando ele chegou a São Paulo, justamente para a participação neste congresso. Digo a vocês que os estudos bíblicos e afins aqui no Brasil ganharam um grande amigo. Posso testemunhar isso e o faço com muita satisfação. Ele que já era há muito tempo amigo do Brasil e do povo brasileiro. Então, muito obrigado. Thank you, Professor Horsley, for your presence with us. Thank you. Happy to be here. Agora, eu devo dizer que, apesar da minha estima muito grande pelo professor Horsley, nós, neste momento, estamos num conflito de interesses. Porque ele disse que quer nos ouvir. No entanto, nós queremos ouvi-lo. Então, eu vou me ater aqui a observações muito pontuais, muito rápidas. Como a gente diz aqui no Brasil, vou levantar a bola para que o professor continue dando as suas raquetadas, sempre certeiras e sempre instigantes, como tem sido todas as suas intervenções aqui conosco. Eu também não sou arqueólogo. Eu também, sob esse aspecto, tenho as mãos limpas. Aliás, o tema que me gerou o doutorado foi impossibilitado de ser investigado
do ponto de vista arqueológico, tendo em vista que eu realizei meu doutorado sobre as recepções da Bíblia no movimento de Canudos. E Canudos se encontra debaixo de um açude, você tem que torcer para que seque, para que alguma investigação arqueológica seja possível, e elas têm sido feitas quando a natureza possibilita Paulo Gianettini, me fugiu o nome, tem feito escavações aí importantes nesse sentido. De toda maneira, eu não sou arqueólogo e, portanto, gosto muito de ouvir, como o professor Horsley falou no início da sua intervenção, a respeito do que nós poderíamos chamar a economia política, né, da arqueologia. Né? O caráter interessado, comprometido, né, que as investigações, as escavações podem ter, e na medida em que isso não seja considerado, os resultados a que esses empreendimentos de escavações podem alcançar, podem parecer objetivos, podem parecer dar conta de realidades mais amplas, quando na verdade estamos diante de fragmentos, de recortes, não é? Que o tempo permitiu, possibilitou rastros, que rastros permanecessem. Portanto, aquelas observações introdutórias que o professor Horsley fazia, a mim são sempre muito, muito instigantes, e eu gostaria de realçar esse ponto. Um segundo ponto, são 4 pontos que eu queria aqui destacar. Um segundo aspecto que então eu chamo a atenção, refere-se a um momento da fala do professor Horsley, quando ele fazia uma retrospectiva da história de Israel, particularmente, né, do Israel Norte, né, Galileia e Samaria, e ele se referia aos exílios, né, às deportações produzidas por assírios, inicialmente, e depois babilônios, no caso de Jerusalém e de Judá. É curioso notar que foi preciso esperar a arqueologia para que de alguma forma se pudesse ler o que está escrito no texto bíblico. Né? Enquanto o professor falava, eu me recordava, no caso do exílio e da destruição de Jerusalém, por obra dos babilônios, o texto bíblico, segundo Reis, capítulo 24, capítulo 25, esse texto deixa muito claro que as deportações foram seletivas. Quem foi levado para o exílio não foi a população. Quem foi levado para o exílio foram os ministros, foram os altos funcionários da corte, foram os sacerdotes. Mais ainda, o texto destaca também os artífices e ferreiros como tendo sido levados. E o texto, e por razões, a meu ver, óbvias, esses não podem ficar, eles fazem armas. Né? E o texto, pelo menos 2 ou 3 vezes, deixa muito claro: foi deixada ali a população mais pobre da terra. Né? Isso está explícito no texto. Então, é interessante como a gente precisa de um aporte como o que vem de uma arqueologia preocupada com a vida das pessoas comuns, para que nós possamos ler o que efetivamente está escrito. Né? Por outro lado, se pensamos numa figura como a do profeta Jeremias, né? No livro de Jeremias também se diz que, embora a classe dominante tenha sido deportada para a Babilônia, Jeremias ficou com o resto da população na terra, e portanto a terra não ficou vazia. Né? Mais um dado, né, que passou despercebido a leitores e leitoras de tantas gerações, de tantos séculos, né? E foi preciso o aporte da
da arqueologia, para que nós, repito, pudéssemos ler aquilo que está escrito. Esse seria então meu segundo ponto. Meu terceiro ponto, né, entusiasma-me muito essa ideia que o professor Horsley nos apresentou, de nós pensarmos as sinagogas refletidas nos evangelhos, por exemplo, como assembleias aldeãs. Né? É curioso como as divulgações dos resultados e das pesquisas arqueológicas sempre nos apontem as sinagogas como construções muito bem elaboradas, como muito bem edificadas. E a mim me entusiasma profundamente pensar então a sinagoga como assembleia, não é? Como assembleia dessas aldeias. Mas aí me fica uma pergunta e vou pedir que o professor Horsley desenvolva um pouco mais, se possível. Né? Os evangelhos falam de uma certa presença marcante que ou fariseus ou escribas têm nessas sinagogas. A minha pergunta é se essa presença, já que fariseus não se adonam, não se assenhoreiam dessas sinagogas, senão a partir do século VII, como foi dito, será que no tempo de Jesus já havia um esforço de controle destas assembleias populares? Os fariseus enviados de Jerusalém, como foi dito, vão ali para colocar essas assembleias, essas sinagogas, sob alguma forma de controle. Há um empenho da classe dirigente de Jerusalém em controlar essas sinagogas através dos fariseus? É mais uma pergunta que gostaria que o professor pudesse desenvolver. E, finalmente, na medida em que nós somos conduzidos, seja pela leitura de Flávio Joséfo, seja por aquilo que a arqueologia nos vem mostrando, nós somos conduzidos a perceber que a Galileia se constitui de uma realidade, constitui-se numa realidade muito peculiar, que não pode ser simplesmente reduzida, do ponto de vista cultural e religioso, ao judaísmo centrado no Templo de Jerusalém, e mesmo a Torá explicada pelos fariseus. A minha vontade de ouvir o professor Horsley se manifesta então na seguinte questão: que traços nós poderíamos destacar como constitutivos da religião galileia que se desenvolve a partir de tradições seculares do antigo Israel? Se essas tradições se desenvolvem aí há tanto tempo, no tempo próximo a Jesus, poderíamos falar de uma religião galileia? Lembrando que Galileia, por exemplo, não tem um templo, não é? Como a Samaria tem, como a Judéia tem. Que traços poderiam caracterizar a religião na Galileia, falando em termos mais estritos? Então seriam esses meus 4 pontos. Como disse no começo, nós aqui, eu e o professor Horsley, temos interesses diversos nessa oportunidade, então a gente quer ouvi-lo um pouco mais, e eu levanto apenas essas questões que são as que me chamaram mais atenção, sobre as quais gostaria de ouvir falar mais um pouco. Muito obrigado. Bem, então recapitulando, depois de tentar resumir 20 minutos de uma belíssima fala do Pedro em 3 minutos, de qualquer maneira o professor Horsley vai tecer algumas considerações sobre os 4 pontos. Thank you very much, Pedro, for these good questions. Generally speaking, what I hear is that you are just pushing further along the same lines that I'm probing, and so
sure it comes on. Okay. Start again. You should repeat. Yeah. Thank you very much, Professor and good friend Pedro. It shouldn't be a surprise that actually we think along somewhat the same lines. We've been talking off and on for 2 or 3 weeks, and your questions I do think just push further along the same lines that I'm suggesting. So let me pick up these in order. And the first is that our evidence is so fragmentary. Bem, eu gostaria de agradecer muitíssimo ao caríssimo colega Pedro pelas suas considerações. Na verdade, elas vão na mesma direção daquilo que eu havia apresentado. Isso não é nem um pouco surpresa, porque nós estamos em grande sintonia. E, portanto, eu vou tratar das 4 questões levantadas, começando com a primeira. Absolutely. Our evidence is very fragmentary. And the limitations of our literary sources are exactly what pushes us to want more from archaeological excavations, and archaeological excavations then are so fragmentary that we must correlate with the literary sources that we have. Archaeologists, I think, do recognize this, at least to a limited extent. So archaeologists usually will make sure they have read the literary sources that pertain directly to a site that they are digging. Eu gostaria de dizer que eu estou plenamente de acordo com as observações do Pedro de que as evidências arqueológicas são fragmentárias e que, na verdade, os arqueólogos encontram fragmentos e esses fragmentos devem ser relacionados com as fontes literárias. E a verdade é que eu devo reconhecer que a maior parte dos arqueólogos que trabalham com esses temas leem as fontes literárias e procuram correlacioná-las com as evidências arqueológicas. I think the effect of the fragmentary character of our evidence, both archaeological and literary, is to drive us in 2 directions. E o fato de que tanto as fontes arqueológicas quanto as fontes literárias serem fragmentárias faz com que nós tenhamos que ir em 2 direções. The first is toward historical sociology. A primeira delas devemos ir em direção à sociologia histórica. We need a broader picture of the likely political, economic, religious structure of the society in which we're digging a site or from which we're reading a text. Nós devemos observar com a devida atenção a estrutura histórico-sociológica daquela sociedade a qual nós escavamos ou da qual provém determinado texto literário. And I think we can get that only from broad comparative historical studies. Isso só pode ser feito, a meu juízo, a partir de uma comparação histórico-sociológica mais ampla. But then both archaeologists and critics of historical written sources must be critical of the historical sociology that we are borrowing. Mas também é importante dizer que tanto os arqueólogos quanto os estudiosos do texto devem ser igualmente críticos da teoria sociológica. The biblical scholars in the United States who have raised sociological questions both in the Hebrew Bible, Old Testament, and in New Testament, aqueles estudiosos da sociologia histórica que fizeram críticas tanto no que se refere ao texto bíblico quanto no que se refere ao do Novo Testamento, have turned to the historical sociology of Gerhard Lenski. Voltaram-se para a teoria sociológica histórica de Lenski. Lenski is a rich resource of comparative historical studies. Lenski é uma fonte rica da sociologia histórica. But he has merged the evidence from feudal Europe and the evidence from classical antiquity and the evidence from the ancient Near East. O problema é que, na verdade, o Lenski misturou as evidências da Europa feudal, da Antiguidade Clássica e do Oriente Médio.
in the United States, it is risky to be reading Marxist sociology. Nos Estados Unidos é bastante arriscado ler a sociologia marxista. But Marxist sociology would make distinctions between feudal Europe, Roman antiquity, and the ancient Near East. Mas a verdade é que a sociologia marxista faria uma pequena diferença entre a Europa feudal, a Antiguidade Clássica e o Oriente Médio. And if you look carefully at Lenski's models of an advanced agrarian society, e se nós formos observar com a devida atenção o modelo sociológico de Lenski sobre as sociedades agrárias nesses diferentes contextos, and follow his footnotes, e se formos até as notas de pé de página, you can tell sometimes when he's thinking primarily of feudal Europe or the Roman Empire or the ancient Near East. E aí você vai observar quando ele está se referindo ou à Europa feudal, ou à Antiguidade Romana, ou ao Oriente Médio. So I would be critical of my friends in biblical studies and suggest that we make more careful distinctions in the models that we then attempt to use to understand historical political economic structures. Eu, portanto, seria cauteloso e diria aos meus colegas da sociologia histórica que se deve observar o contexto histórico específico com muita atenção. So this is a plug for more critical study of society in the title of that book from 12 years ago. Portanto, a gente deve prestar muita atenção no aspecto sociedade que consta do título, por exemplo, do livro que eu lancei há 12 anos. The second question about the deportation from Judea and from Galilee. A segunda questão a respeito da deportação dos judeus da Galileia. Exactly, looking at the report in 2 Kings, it's very clear in the text that only the ruling class from Jerusalem was deported to Babylon. O Pedro tem toda a razão de que no segundo livro dos Reis está bem claríssimo que é apenas a classe dominante que foi deportada. And in the first Galilee book, I argued the same for Galilee, that the deportation by the Assyrians left many of the people on the land. E exatamente era esse argumento que no meu primeiro livro sobre a Galileia havia desenvolvido, de que também no caso da Galileia a deportação se resumira às elites. And now that archaeologists have done closer studies and confirmed that indeed there were still people in the land in Judea. E agora que as escavações arqueológicas demonstraram que realmente a população, em parte, permaneceu na Galileia, I would plead with archaeologists of Galilee to reconsider their arguments that there was no population left in Galilee. E, portanto, eu vou defender ardorosamente que realmente não havia uma população que permaneceu. My hypothesis, having worked carefully through those tiny fragments of evidence, as minhas hipóteses aparecem nesses pequenos fragmentos. A precariously based hypothesis, I admit. É verdade que pode-se dizer que é uma hipótese bastante precária. Is that there were still the descendants of the northern Israelites on the land in Galilee through those centuries up to the time of Jesus. Mas eu continuo achando que naqueles séculos todos permaneceu uma população originalmente israelita naquelas regiões. So that leads directly to the third and the fourth question that's been posed. E isso me leva às questões número 3 e 4, mais específicas do Pedro. The third question is whether the scribes and Pharisees didn't have some role in the synagogues, in the assemblies, the village assemblies in Galilee. A pergunta se refere ao papel dos escribas e dos fariseus nas sinagogas e qual papel eles teriam. This is what it looks like in the gospel accounts. É o que dá a entender que eles tinham um certo papel, de acordo com o relato dos evangelhos.
Now, that's exactly what my friends and colleagues, such as Burton Mack and others, were saying about Galilee as a context of the traditions that find their way into the Gospel of Mark. Isso é aquilo que os meus colegas como Burton Mack chama que haveria uma tradição que está representada nos evangelhos. So once I just made a chart on a piece of paper. Eu peguei um papel e comecei a fazer umas anotações. When assemblies were mentioned, quando se mencionava as assembleias, where Pharisees or scribes were mentioned, quando se mencionam fariseus e escribas, and so forth. E assim por diante. And in fact, there's not that much correlation. E na verdade não há tanta correlação assim. It's difficult to find Pharisees playing a role in the village assemblies. É difícil observar um papel dos fariseus nas assembleias das aldeias. Burton Mack was calling one of the branches of the Jesus movement a synagogue reform movement. O Burton Mack chegou ao ponto de dizer que seria na verdade um movimento, uma reforma das sinagogas. Jesus seria um movimento da reforma, uma espécie de reforma das sinagogas. And his assumption was the Pharisees dominated the synagogue. A sua ideia era que os fariseus dominavam a sinagoga. And that what the Jesus movement was doing was trying to reform that over against the Pharisees. E que Jesus e seus seguidores estavam tentando fazer uma reforma da sinagoga. And that's the way he then read those. They're sometimes called pronouncement stories and sometimes called controversy stories in the Gospel of Mark, where the disputants are Jesus on the one side and the Pharisees or scribes on the other. É assim que ele procura entender, interpretar aquelas histórias que conhecemos tão bem e que estão muito bem claras, bem representadas no Evangelho de Marcos, em que Jesus disputa na sinagoga com os fariseus. Now this is a question that needs some urgent analysis. Mas essa é uma questão que exige uma análise urgente. And I'm partway toward a book that will focus on this. E eu estou me dedicando justamente num livro a responder a essas questões. Give me about 3 years. Em 3 anos vocês terão o livro pronto. First I have to figure out about Jesus and healings and exorcisms. Primeiro eu tenho que tratar de Jesus, as curas e os exorcismos. But that question then leads directly to your fourth question. Mas isso me leva à sua quarta questão. That through the Pharisees and scribes, the temple and high priests in Jerusalem may have been attempting to exert influence in the villages in Galilee. A questão é que os círculos do templo estariam tentando estabelecer uma certa controle e influência na região da Galileia. Yeah, that there were in effect somewhat different cultures in the rural villages in Galilee and the urban elite culture in Jerusalem. Havia uma diferenças culturais entre a cultura das aldeias e a cultura do templo em Jerusalém. And notice from the gesture that Pedro agrees that there's this distance. Ele disse que na minha tradução eu enfatizei muito a distância entre as duas. Uma no alto, outra embaixo. I must remind myself to attempt to be brief about this because this is so interesting. Eu vou tentar ser breve porque na verdade isso é muito interessante. Was there a particular Galilean culture? Existia uma cultura particularmente da Galileia? Again, the evidence is just quite fragmentary. Novamente, a questão é muito fragmentada. Or very indirect. Ou muito indireta. I do have a chapter in the first Galilee book called Galilee History, People, Politics. Eu tenho um capítulo no meu primeiro livro sobre a Galileia, escrito sobre isso. And there I was picking up the fragments of evidence on distinctive
Galilean culture that is maybe less rather than more Israelite. Mostrando que havia uma cultura menos israelita do que mais israelita. But here's the situation, I think, with regard to our written sources for culture in Galilee. Sorry. I'm going to sketch what I think the situation is with regarding written sources for culture in Galilee. Eu vou tratar de maneira esquemática o que eu creio que as fontes escritas nos dizem sobre a Galileia. And the framework in which I'm already thinking about this is taken from many comparative studies where anthropologists distinguish the great tradition from the little tradition, the elite tradition from the popular tradition. Eu vou me basear naquelas tradições antropológicas que demonstram as diferenças entre a grande tradição das elites e as pequenas tradições do povo comum. The basic thesis is that we have in many societies parallel traditions, the official and the popular. Existe, portanto, a ideia de que existem duas tradições paralelas, a oficial e a popular. Sometimes these are very parallel and have a good deal of interaction. Muitas vezes elas são bem paralelas e interrelacionam-se bastante. And sometimes they're actually quite separate, almost separate traditions. Mas em outros casos elas são muito separadas e praticamente totalmente desconectadas. Keep in mind that often the rulers are a separate culture from the subject peoples. Até o ponto que, em alguns casos, a elite tem uma cultura completamente diferente do povo. And keep in mind that the Galileans were under separate imperial rule from the Judeans for centuries. E não se esqueçam que a Galileia ficou sob um outro domínio imperial do que os judeus, do que a Judeia ao sul. And then only 100 years before Jesus was born did they come under Jerusalem rule. E apenas 100 anos antes de Jesus nascer é que eles tiveram só um só governante. And then let's add that during the lifetime of Jesus, Jerusalem did not have jurisdiction over Galilee. Herod Antipas did. E não nos esqueçamos que à época de Jesus tampouco havia um domínio de Jerusalém, mas sim de Herodes Antipas. So did the Pharisees even have any role in Galilee officially during the lifetime of Jesus under Herod Antipas? Se é assim, como é que nós podemos dizer que haveria um papel específico dos fariseus na Galileia? Very difficult to find any evidence other than in the Gospels for that. Não há evidências a respeito disso, a não ser nos evangelhos, citados pelo Pedro. Now, what about indirect evidence for Galilean culture? Bom, agora e quais seriam as evidências que existiriam de uma cultura própria da Galileia? With the concept of Judaism, we've assumed that the Hebrew Bible, the Old Testament, is evidence for Jewish culture in Galilee as well as Jerusalem, as well as Judea. Tradicionalmente se considera que o judaísmo, a evidência que nós temos seria a Bíblia hebraica, o que nós chamamos de Antigo Testamento, que deveria perpassar todas as áreas. But just recently, researchers are beginning to show results that bring this into question. Mas evidências recentes nos mostram que esse não era bem o quadro. For example, some contemporaries, some friends who have spent their lifetime examining the manuscripts of biblical books discovered in the Dead Sea Scrolls. Colegas que passaram uma vida inteira pesquisando os manuscritos encontrados no Mar Morto. Make sure that's understood. Manuscripts of biblical books that were discovered among the Dead Sea Scrolls. Ele está se referindo especificamente, chama atenção, aos manuscritos da Bíblia. Manuscripts that were almost a millennium and a half older than the previous manuscripts we had for Hebrew biblical books. Esses manuscritos são ao menos 1000 anos mais antigos do que os posteriores da Bíblia hebraica. See, isn't that astounding? Os códices. Isn't that astounding? Isso é uma coisa fabulosa. Yeah, and sometimes there are multiple manuscripts for a given biblical book.
E nós sabemos que existem, às vezes, diversos manuscritos de um mesmo texto bíblico. Now this is Eugene Ulrich. Eugene Ulrich. Isto quem diz é Eugene Ulrich. And his conclusion is, after a lifetime of study, A sua conclusão, depois de uma vida inteira dedicada a esse tema, that there were sometimes 2, sometimes 3 different textual traditions for a given book. ele chegou à conclusão de que havia 2 ou 3 tradições diferentes sobre um único livro bíblico. And that the text in every variation was still developing. E que ainda estava se desenvolvendo o texto que depois resultaria no texto que nós conhecemos como texto bíblico. There was no stable text of the books of the Hebrew Bible. Portanto, à época de Jesus, não havia um texto bíblico estável. Now, separate research is showing that society was predominantly oral. Outro tipo de evidência e pesquisa tem mostrado ao contrário que a população e as pessoas tinham uma cultura eminentemente oral. The only people who could read and write were the scribal elite. As únicas pessoas que sabiam ler e escrever era a elite escriba. And who possessed the written manuscripts of those biblical books. E aqueles que possuíam manuscritos dos livros bíblicos, They were laid up in the temple, and they were possessed by scribal communities, such as the community at Qumran. os pouquíssimos exemplares que havia estavam ou no templo ou em comunidades reclusas como as de Qumran. From the combination of this evidence, it seems very doubtful that villagers would have had any direct contact with what we call the Old Testament, the Hebrew Bible. Segundo, portanto, conclusão disso tudo é que é muito pouco provável que os aldeões da Galileia tivessem qualquer contato com um texto bíblico. What evidence do we have left about the Galileans and their culture? Que evidência nós temos dos galileus e sua cultura? The Gospels. São justamente os evangelhos. These are unique in history. These are texts from ordinary people. São textos únicos na história, porque são textos oriundos do povo. Obviously, for them to survive, a scribe had to be involved at some point, actually writing it down. É lógico que, para que eles tenham chegado até nós, houve escribas que os transcreveram. But in origins, this material comes from ordinary people and is about ordinary people. Mas, na sua origem, são textos do povo comum, feitos pelo povo comum. And here we have evidence that these ordinary people knew their Israelite tradition. E essas evidências nos mostram que havia uma tradição israelita. They know about Moses, Elijah, David. They know about the Mosaic covenant. Eles sabiam sobre Moisés, Elias, sobre a aliança mosaica, Davi. And every so often in the Gospel of Mark, or in the speeches in Matthew and Luke, it says, "It is written." E muitas vezes aparece nos evangelhos de Lucas e de Mateus, estava escrito. Gegraptai in Greek. Gegraptai. Stands written. Gegraptai, quer dizer, foi escrito. This has usually been read as a quotation from a written text of the Hebrew Bible. As pessoas que leram isso pensaram que estava escrito assim, as pessoas estavam lendo da Bíblia. But if you look carefully at these occurrences, sometimes Jesus is saying, well, you guys know it's written. Mas na verdade, se você for prestar atenção, Jesus estava dizendo, vocês aí é que estão lendo. You scribes, you Pharisees, you know what's written up there. Vocês, fariseus que estão aí, vocês escribas, vocês é que leem. And in chapter 2 of Mark, where the subject is the showbread on the altar. E no caso de Marcos 2, quando aparece o pão da oferta no templo, por exemplo. David and his men, when they were hungry, went right in and took bread off the altar. Davi chega lá e pega os pães do altar. Todos lembram disso. Did you ever compare that to the supposedly original accounts in the book of 2 Samuel? Algum de vocês já foi lá ao segundo livro de Samuel para tentar verificar o que Davi realmente fez de acordo com o que estava escrito?
Jesus has a very different version of that story. É uma versão completamente diferente do texto que está escrito. The high priest is different. A versão do sumo sacerdote é outra. It seems to mix up two different high priests. Portanto, são dois tipos de sumo sacerdote. And in other places, it looks as though it's not a direct quote, but it's saying, well, we know it's written up there somewhere. Portanto, não é uma citação direta. Ele simplesmente sabe que está escrito lá. Né? So what I've been suggesting in recent books and articles O que eu tenho sugerido nos meus livros e artigos recentes is that in the Gospels we have a representative of Israelite popular tradition in Galilee. O que nós temos nos evangelhos é a representação popular dos galileus. This fits together with my argument that in Mark and in the speeches of Matthew, parallel speeches in Matthew and Luke, Jesus is doing a renewal of Israel. O que nós lemos nos 3 evangelhos sinópticos, na verdade, é uma representação dessa tradição popular dos galileus. Da renovação de Israel na Galileia. And then the argument that I'm about to make E o argumento que farei about the pronouncement stories or the controversy stories, a respeito daquelas histórias de controvérsias de Jesus com os fariseus, where the Pharisees challenge Jesus and then Jesus fires right back, que quando o fariseu faz um desafio e o Jesus o encosta na parede, is that the Pharisees represent the official tradition of Jerusalem and Jesus represents the popular tradition in Galilee. e eu interpreto como sendo uma oposição entre a tradição do templo representada pelos fariseus e a tradição popular representada por Jesus. So no longer do we have the old Christian interpretation that seems so anti-Judaism that Jesus was against the law. Portanto, nós devemos nos afastar deste cálice de que trata-se de uma pregação de Jesus contra os judeus, o antijudaísmo, e contra a lei. Jesus is defending a popular understanding in Galilee that's very close to the original Mosaic covenant, and the Pharisees are representing the traditions of the elders, which expand upon the books of the Torah. O que nós vemos ali é uma contraposição entre uma tradição de Jesus, que é popular, da mesma aliança, em oposição a outra tradição dos anciãos do templo. So we don't have much, and it may seem like a circular argument. Parece um argumento circular o que eu vou dizer, porém, And I guess it is a circular argument, but tenho que reconhecer que é um argumento circular, mas I'm suggesting that the Gospels give us at least some source for popular Israelite culture in Galilee. Eu acho, portanto, que os evangelhos dão uma pista sobre uma tradição especificamente popular da Galileia. I've talked much too long already, sorry. Já falei demais, desculpem. Bem, nós temos ainda alguns minutos e eu gostaria de passar a palavra às pessoas que estão aqui. Nós temos grandes estudiosos aqui, o Eliezer, a professora Margarida, entre outros que vejo aqui na assistência, e sem contar que temos também a garotada sempre com suas inquietações. Então eu gostaria de passar, quem quiser fazer um comentário ou uma pergunta, apenas eu peço que venha à frente para ficar de frente à câmera e usar o microfone. Então, estamos abertos a questões ou comentários. Eliezer, eu peço que você se identifique para ficar gravado na história. Fique bem diante da câmera. Face the camera. Vamos tentar. Meu nome é Eliezer, eu sou da formação de letras da cultura judaica da USP. E a minha questão, no que diz respeito ao aspecto literário de toda esta questão, é se o que nós temos nos evangelhos está ali escrito muito posteriormente aos fatos, ou se é só a nossa interpretação do que está escrito que é influenciado por algo que é muito posterior aos fatos. Consequentemente, a minha pergunta é:
os textos, ou a nossa interpretação dos textos, não sofreram uma forte influência ideológica a partir de uma igreja imperial, com interesses imperiais? Então, os textos foram influenciados por esta ideia, ou a nossa interpretação deles está sendo? Porque é claro a menção de que estavam na sinagoga, quando falava-se disso. É um erro de tradução, ou há um interesse ideológico, político por trás desta maneira de se ler o Evangelho, ou até da forma como está escrito lá? He's referring to the literary aspects of the Gospels. He's asking you about the date of the publication of the Gospels. If they were influenced by the imperial church. This is the reason why there's a lot of references to other subjects. There's considerable debate about the date and the provenance, the place of the Gospels. And now, in addition to that, the text criticism of the Gospels corresponds to the recent text criticism of the books of the Hebrew Bibles, and we realize that the text of the Gospels was also very unstable. It continued to develop, and it suggests that there was a continuing oral performance of the Gospels on the basis of which various transcripts were written down, and then those are the fragments that we have in papyri and the earliest manuscripts we have. But the one question that seems clear is especially if we see the diversity of texts and can forget that we have a standard text. we don't have a standard text. That's a construction of modern scholars, right? Then that diversity of development seems relatively uninfluenced by the later church. Has not been influenced. Has not been. We might have expected those manuscripts to have been corrected. The large manuscripts that we don't have until the church has been what should we say, influenced by the empire. Those Sinaiticus and so forth, those may be influenced. Certainly the King James translation in English is influenced, and probably translations in other European languages. But the basic stories in the Gospels, the basic composition, does not seem to be influenced. In fact, it's surprising that we find so many indications of opposition to the Roman client rulers, such as the Herodians and the high priests. Now, as for the date and place, here's some of the debate going on. I've talked with two people in Brazil who want to push Matthew into Syria or even into Galilee, and that fits recent evidence from classicists that some of those villages were bilingual. See, Matthew is often thought to be quite Semitic. And I've argued that Mark is probably in Syria, not written to Rome. So we're pushing the Gospels closer to the context and the time of Jesus, I think. Bem, a respeito da data e da proveniência dos evangelhos, tem havido muito crítica textual. E isso, portanto, não se refere apenas à Bíblia hebraica, como eu havia mencionado, mas também aos evangelhos. Há um aspecto que é importante ressaltar, que é o fato de que os evangelhos, na verdade, foram reproduzidos oralmente durante bom tempo. E eles foram transcritos algum tempo depois. As evidências que nós temos são posteriores, os papiros. Nós temos, na verdade, uma diversidade de textos que foram muito posteriormente consolidados. E eu quero deixar bem claro que, a meu juízo, não há uma influência da igreja imperial, que se mencionava na pergunta. A não ser que formos pensar naturalmente nas traduções. Isso sim, concedo, e é verdade. A tradução do rei
Jaime, né, inglesa, ou Tiago, não sei como se traduziria esse o nome do rei. Bom, de qualquer maneira, o rei, né, King James, tradução inglesa, ou então traduções em português, que foram influenciadas, sim, aí sim, mas não o texto original. O que me parece é que as histórias básicas, elas não foram influenciadas, ao contrário, aparecem em oposição aos reis clientes, e, portanto, eu não creio nisso. Ao contrário, eu vejo que no Brasil encontrei 2 grandes estudiosos que estão desenvolvendo a teoria de que Mateus, por exemplo, teria proveniência talvez síria, mesmo da Galileia. Eu acho que há uma grande discussão a respeito agora do caráter bilíngue desses autores, que seriam ao mesmo tempo falantes de língua grega e de língua aramaica, e especificamente no caso de Marcos, me parece que ele estaria inclusive podendo compor isso na Síria. Portanto, estamos trazendo para mais próximo do ambiente de Jesus a composição do texto. I forgot about translation. Outros comentários ou perguntas? O meu nome é Gabriela, eu pesquiso arqueologia bíblica aqui na Unicamp com o professor Funari, e a minha pergunta vai mais ou menos sobre a história da arqueologia bíblica. O Zilberman, no Digging Forgotten Country, ele fala de uma missão religiosa norte-americana para libertar a Terra Santa dos infiéis, no início da American Biblical Archaeology. Em contraposição à proposta de países europeus, em especial a Inglaterra e a Alemanha, que já tinham, segundo ele, um interesse declaradamente imperialista, no sentido de disputar território com o Império Turco-Otomano. E a literatura sobre a história da arqueologia bíblica costuma dizer que a intervenção norte-americana na Terra Santa só seria imperialista no período entre guerras, de acordo com o cenário geopolítico mundial. Eu queria saber sua opinião sobre isso. She's asking about biblical archaeology and the fact that Zilberman refers to the fact that the American mission was religious, while the British and German archaeological missions were more imperialist, directly imperialist. But between the wars, before the Second World War, the American intervention became imperialist. So, what is your consideration about the religious or otherwise imperial ambitions of the archaeological missions in Palestine? I think you're putting this in the form of a question really makes the point. And we just need to sort of fill in some of the blanks. A Gabriela já fez uma pergunta com a resposta dada, ele só vai preencher os pontos. Silverman, yes, distinguishes the American from the European biblical archaeology. Zilberman distingue realmente a arqueologia bíblica americana da europeia. But when we come to European and American imperialism, they're very parallel. Mas o imperialismo americano e europeu são muito paralelos. North Americans are really not in touch with the extent to which the United States was an imperial force already in the middle of the 19th century. Infelizmente, os norte-americanos muitas vezes não se dão conta de que os americanos eram imperialistas já no meados do século XIX. And the mainline churches were absolutely behind the imperial project. E as igrejas, elas estavam atrás desse projeto imperialista dos Estados Unidos. Some of the things that the Christian right is now saying in support of the Bush administration. Algumas coisas que a direita americana, a direita evangélica americana diz sound embarrassingly similar to the kind of things that mainline churches were saying in the middle of the 19th century. É muito semelhante àquilo que as igrejas diziam em meados do século XIX. The Christianizing mission went parallel to
what in the United States case was sometimes economic imperialism, but sometimes also political. A missão evangélica, evangelizadora, era paralela e acompanhava o imperialismo econômico e político dos Estados Unidos. And American biblical archaeology was, to an extent, unaware of the extent to which it was also implicated in that same program. É verdade que a arqueologia bíblica norte-americana não estava consciente, muitas vezes, desse papel subsidiário na política imperialista. One of the things that I'd like to point to as an aspect that we often don't think of Um aspecto que eu quero ressaltar e que não se pensa muito normalmente is that the very enterprise of North Americans or Europeans going to another country and digging up the cultural artifacts é que quando um país como um norte-americano ou europeu vai para um país periférico e faz uma escavação arqueológica, as an attempt by Christians to claim their own past, se relaciona ao fato de os cristãos vão e dizem que aquele lugar tem a ver com o seu passado. Was just part of the broader imperial project. Ambas as coisas fazem parte de um projeto imperialista mais amplo. Parallel to the Germans wanting to dig up ancient Greece. Paralelo àquilo que os alemães fizeram quando foram escavar a Grécia Antiga. And bring their developing identity of classical humanism to Humboldt University. E quando a Universidade Humboldt encontrava na Grécia as origens do humanismo alemão. As a basis for the humanistic education in the gymnasia. Como no caso dizendo que aquilo que eles faziam nos ginásio, né, nas escolas alemãs, era proveniente, na verdade, da Grécia. And while we're at it, we might as well talk about the whole discipline of biblical studies. E isso aí se refere a toda a arqueologia bíblica, é um grande tema. Biblical studies as a field was developed during the heyday of German and French imperialism. Os estudos bíblicos, na verdade, se desenvolveram no ápice do imperialismo germânico e francês. Here we don't point the finger directly at the North Americans. Não apontamos diretamente aos norte-americanos. But the North Americans have certainly taken over standard biblical studies. Mas eles se aproveitaram bem desse ímpeto imperialista começado a Lures. And I've been saying for the last 2 weeks to Brazilians that I think North Americans need to hear from Brazilians and others who have more of a critical leverage on how some of these academic fields are implicated in the imperialism of the North. E eu tenho dito nos últimos 15 dias que estou aqui no Brasil e que os norte-americanos, nós tenhamos que aprender muito ouvindo os latino-americanos e os brasileiros na sua crítica ao imperialismo. What else do you have to say? I'm eager to listen. Eu quero ouvir vocês agora, então. Bem, não sei se haveria mais alguma questão. Nós estamos nos aproximando do horário de conclusão, porque o professor Horsley tem um compromisso exatamente na sequência. São 5 horas e 7 minutos, e em seguida ele vai fazer um lançamento de livros na Livraria Cultura. Eu já transmito a todos que estão aqui, e teletransmito também para pessoas que estão nas redondezas, né, e que podem estar aqui no lançamento dos livros do professor Horsley, a partir das 18 horas, na Livraria Cultura, do Shopping Iguatemi, na cidade de Campinas. Então, todos estão convidados, né, dentro de alguns minutos. Eu gostaria, então, para concluir essa sessão, de agradecer muitíssimo, uma vez mais, em primeiríssimo lugar, ao professor Horsley, à disposição de estar aqui conosco essa tarde. Aprendemos muitíssimo e ficamos encantados com sua participação. Muito obrigado.
Thank you. Thank you for the opportunity to be with you and talk together. Obrigado por estarem aqui comigo e podemos conversar. Em seguida, gostaria também de agradecer muitíssimo ao colega Pedro Vasconcelos, que muito gentilmente esteve aqui conosco e pôde participar como comentador. Agradecer também, em particular, ao Renato Pinto, que ajudou muito na tradução, e em particular a todos os que estão primeiro presentes aqui. Acho que é uma satisfação poder contar com um público tão ativo, tão seleto, que pôde interagir no intervalo com o professor Horsley. E também dizer que agradecer em particular aqui o apoio do CCUEC, né, e dos colegas que estão aqui atrás das câmeras. Então os que estão assistindo em outros lugares não podem ver os nossos dois heróis que estão aqui. Então eu queria agradecer, né? Não fosse os nossos amigos aqui, não ter